Êxodo 25, 10 a 22. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura e altura de 1,5 côvados. Tu a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás. E farás sobre ela, ao seu redor, uma moldura de ouro. E lhe fundirás 4 argolas de ouro, que colocarás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varas de madeira de acácia, que revestirás de ouro. Passarás as varas pelas argolas nos lados da arca, para carregá-la com elas. As varas permanecerão nas argolas da arca e não serão tiradas. E porás na arca o testemunho que te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, com 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Farás também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim em cada extremidade. Serão feitos para formar uma só peça com propiciatório nas 2 extremidades dele. Os querubins terão as asas estendidas por cima do propiciatório. Cobrindo-o estarão um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Colocarás o propiciatório em cima da arca e dentro da arca porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Você pode dizer amém? A sua Bíblia aberta. Não sei como é que está a transmissão, pastor Macário. Está valendo? Então eu quero aproveitar para orar também neste momento, por aqueles que estão enfermos, e porventura estão assistindo. Tem Rosiane, Regiane, os respectivos esposos. Não sei se o Alexandre também está na internet. A Ivone, que está se recuperando da cirurgia. Que o Senhor esteja abençoando vocês aí. Deus, fale ao coração da sua igreja nesta noite um pouco mais, no nome de Jesus. Amém e amém. Acompanhe comigo aqui. O livro de Êxodo é dividido em 3 partes. A primeira, dos capítulos 1 a 16, Deus está redimindo para si um povo. A palavra-chave é redenção. Do capítulo 17 até o capítulo 24, Deus está estabelecendo um pacto com o seu povo. Os 10 mandamentos e as demais leis. A palavra-chave dessa porção é pacto. E agora, dos capítulos 25 a 40, Deus está estabelecendo um tabernáculo. Deus está estabelecendo um símbolo visível, real, da sua habitação no meio do seu povo. Olhe para mim, amados. Um Deus eterno, um Deus grandioso, um Deus que nem o céu dos céus podem contê-lo, um Deus que não habita em tendas, em templos feitos por mão de homens, resolveu por pura graça e misericórdia habitar junto do seu povo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Não apenas, amados, a incumbência de fazer um santuário, de fazer um tabernáculo, de estabelecer então uma casa, uma morada, por enquanto transitória, porque o tabernáculo era carregado de acordo com a caminhada do povo no deserto, transitória, extremamente provisória nesse aspecto, mas que apontava para o tempo em que Deus de fato estaria habitando no meio do seu povo, através da igreja do Senhor Jesus, que somos nós, e todos os santos e santas de todos os tempos, que um dia estaremos diante do Senhor na glória.
Então é interessante a gente reforçar isso. Eu trouxe, amados, quero pedir que o João preste atenção, sempre olhando para cá, meu filho, para você não se perder e nem eu. Dá mais um clique aí, por favor. Esse é um desenho do tabernáculo. Não sei se vai ficar assim, tem alguns detalhes. Esse é o tabernáculo, é uma tenda, nada mais é do que uma tenda portátil. E o tabernáculo é dividido entre átrio, não é? Entre o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos havia a arca da aliança, que nós vamos estar falando aqui, e o propiciatório, que nada mais era do que a tampa desta arca, que representava a presença do nosso Deus. Havia uma pia de bronze para que as pessoas lavassem as mãos antes de prestar os sacrifícios. Havia um altar também onde se queimavam os sacrifícios, um candelabro e as demais partes que a gente vai estar, os pães da proposição, enfim, que a gente vai estar vendo ao longo desta série. Então, aqui está uma foto assim estilizada de como era esse tabernáculo. Dando mais um clique, meu filho, essa é a Arca da Aliança. Uma réplica, obviamente, porque o Indiana Jones tentou, mas não encontrou. Então, Indiana Jones, caçadores da Arca Perdida. Não é do tempo de vocês, é só no tempo do pastor André. Então, esta é a Arca da Aliança. Essas são as medidas aproximadas. Ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Eu não sei quantos de vocês conhecem madeira de acácia. A madeira de acácia, amados, não é madeira de lei. Não é uma madeira fácil de se trabalhar com ela. Ela é extremamente dura, impenetrável, cheia de nós. Representa a nossa natureza humana. E revestida de ouro, representa a realeza, a divindade de Jesus. Então toda ela feita de madeira de acácia, revestida com ouro, apontando para a humanidade e a divindade do Senhor Jesus. E em cima da Arca da Aliança havia o chamado propiciatório, que é essa tampa com essa figura de 2 querubins, que tinham suas asas tocando uma com a outra, e que era considerado o suporte, a base do trono de Deus. Então a Arca da Aliança é um símbolo importante. Dentro da Arca da Aliança haviam 3 coisas. Haviam as tábuas da lei, havia uma porção do maná e havia a vara de Arão que estava florescida. A Arca da Aliança, amados, vai estar presente em toda a história do povo de Deus. Interessante, no livro de 1 Samuel, por exemplo, quando no tempo de Eli, a Arca da Aliança fora roubada pelos filisteus, você vai perceber que houve várias tragédias seguidas. A nora de Eli, o sacerdote, que tinha seus filhos corruptos, Ofni e Finéias, quando dá notícia, que estava grávida, quando dá notícia de que a Arca da Aliança havia sido roubada pelos filisteus, Eli faz o quê? De súbito, de susto, cai da cadeira, bate a cabeça e morre. E a sua nora dá à luz a um filho. E dá o nome desse filho de Icabode. Já foi a glória de Deus. Porque havia essa noção. Onde estivesse a Arca da Aliança, havia a glória de Deus. No tempo de Davi, a Arca da Aliança ficou um tempo na casa de Obed-Edom. E diz o texto, já é 2 Samuel, de que o que acontecia? A casa de Obed-Edom prosperava. Ainda voltando a 1 Samuel, nesse episódio da roubada ou do roubo da arca pelos filisteus, a Arca da Aliança foi colocada dentro da sala onde havia o deus Dagon, o deus metade homem, metade peixe dos filisteus. O que aconteceu? Quem conhece a história? Na manhã seguinte, os filisteus abriram a sala e a estátua de Dagon estava encurvada, ajoelhada diante da Arca da Aliança. Misericórdia, gente. Colocaram no lugar, aconteceu a mesma coisa. Depois começaram a aparecer tumores nas peles, nos braços, na pele, no corpo inteiro dos filisteus. Eles falaram o seguinte: gente, vamos devolver essa arca, esse negócio está sério.
E devolveram, não foi só devolver a arca não, fizeram ainda braceletes e enfeites de ouro para pagar uma espécie de indenização. A arca da aliança não podia ser carregada por mãos humanas, tinha que ser carregado nos ombros dos sacerdotes. 2 homens, chamados Pérez e Uzá, tocaram a arca, enquanto ela estava sendo carregada indevidamente por cavalos. Quem conhece a história? O que aconteceu? Ambos foram fulminados. Ninguém poderia tocar indevidamente na arca da aliança. Então, essa é a imagem que eu quero estar propondo a vocês nessa reflexão. Tá ok? João, dá um clique, por favor. A nossa grande ideia de hoje é o Deus onipotente, do texto, né? O Deus onipotente se relaciona com o homem decadente em sua misericórdia, provedora de graça. Eu não quero cansar vocês com detalhes exegéticos, mas é uma curiosidade que eu julgo que vocês estão aqui para aprender, como eu também. A primeira palavra no hebraico, na Bíblia, é a palavra Bereshit, né? Quem fez seminário e estudou hebraico, pelo menos Gênesis 1:1, tem que falar. Bereshit, bara, Elohim, então é por aí. Então a primeira palavra é Bereshit. A palavra Bereshit começa com uma palavra no hebraico chamada Beit. E a palavra Beit é uma palavra que significa casa. Daí Belém, o nome, Belém tem um nome bonito. Beit Lehem. Se você quiser, assim, tirar onda, fala assim, onde você mora? Eu moro em Beit Lehem. É o nome hebraico de Belém, não é? Eu não moro no Belém. Quando eu morrer, eu não vou para Belém. Eu vou para o Beit Lehem. Tá? Que significa casa do pão. Né? Em junho eu vou estar expondo o livro de Juízes, eu e os demais pastores, e você vai... Juízes não, Ruth. E você vai ouvir muito sobre Beit Lehem, casa de pão. Ou Beit El, que é Betel, casa de Deus. Aquele lugar que Jacó fez o travesseiro como pedra e edificou ali um altar. Então a palavra Beit significa casa. Bereshit, que é a primeira palavra então no hebraico, pode ser dividida entre Beit e a outra raiz é Rosh. Bereshit, Beit, Rosh. Rosh significa cabeça. Então o texto de Gênesis 1:1 está dizendo que Deus, ele é o cabeça da criação. E criou o universo como se fosse a sua Beit, a sua casa. Casa. A palavra no original hebraico para tabernáculo é Mishkan. Mishkan, que significa justamente residência ou lugar de habitação. Ainda que provisório, que representativo, Deus estabeleceu o tabernáculo para ser o seu lugar de residência em meio ao povo. E a coisa deveria ser feita do jeito de Deus, porque o modelo, a maquete do tabernáculo estava com ele. Moisés não podia fazer, gente, eu penso em fazer um tabernáculo aqui. Vamos fazer um negócio maneiro. Não, tem que fazer do jeito que Deus quer. Amados, dando mais um clique, meu filho, por favor. A arca de madeira revestida de ouro apontava para a humanidade e a divindade de Jesus. Eu não tenho dúvidas, amados, que o tabernáculo aponta para a igreja. E a arca da aliança, bem como todos os outros componentes do tabernáculo, apontam para Jesus e para a sua obra. Mas o que me encanta o coração, amados, eu já disse isso no início, é por que Deus quis habitar com o seu povo. Por que Deus escolheu Israel? Deuteronômio 7:8 vai dizer: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para
guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Versículo 9, Deuteronômio 7. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, as que o amam e cumpre os seus mandamentos. Deus escolhe Israel não porque eles eram os maiores, não também porque teve alguma feição em Israel, algo que pudesse chamar a atenção de Deus, absolutamente. Deus escolheu por livre graça amar e considerar a aliança que havia feita com Abraão, com Isaac e Jacó, porque Deus cumpre os seus compromissos e tira o povo de Deus do Egito com mão poderosa, resgata da casa de servidão, e daí em diante, então, na caminhada no deserto, estabelece um processo de redenção, de pacto, e agora estabelece residência, amados, ainda que provisória, preste atenção, que o povo ainda está caminhando, mas uma residência, um mishkan, um lugar de habitação. Me encanta, amados, porque Isaías 57, 15, versículo precioso da palavra de Deus. Como eu amo esse verso, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem por nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Um Deus que insiste, amados, em morar com comedores de arroz e feijão, como eu e você, com pecadores libertos, regenerados pelo sangue dele. Isso é glorioso. Deus estabeleceu sua casa no universo, Bereshit, e agora ele estabelece a sua residência no meio do seu povo, visitando o homem, acampando junto com o homem. Se em Gênesis você tem Deus caminhando com o povo, Êxodo você tem o Deus habitando com o seu povo, e João 1,14, que eu vou viver citando sempre, você vai encontrar a seguinte expressão, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O mesmo verbo habitou entre nós. No grego, a raiz é sken, estabelecer moradia através de uma tenda. É a mesma, é o correspondente para o hebraico mishkan, o que pode ser traduzido: em Cristo Deus tabernaculou conosco. Ele é mediador de um novo pacto, de uma nova aliança. Ele é ministro de uma referência de acompanhamento, de graça. A arca de madeira, amados, de acácia, representa a dureza da humanidade. O seu comprimento de 2,5 côvados, o que dá a ideia de 1,14 m de comprimento, e a largura de 1,5 côvado, 2,5 côvados, 1,14 m, 1,5 côvado, 70 centímetros. Então, retangular medindo 1,15 por 70 de largura. Por dentro e por fora, revestida de ouro. E uma borda de ouro rodeando sua parte superior. 4 argolas de ouro colocando nos 4 cantos. Versículo 12. Para que essas varas de ouro? Porque isso precisava ser transitado, mudado, de acordo com a caminhada do povo. Se cobria com uma cortina, e o acampamento ia, a arca da aliança seguia. As varas em argolas ao lado da arca, e dentro delas o testemunho que te darei, que é justamente as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Eu já disse isso aqui para vocês, preste atenção. Os 10 mandamentos primeiro foram ditos por Deus. Depois, posteriormente, foram escritos por Deus no período de 40 dias que Moisés estava acima do Monte Sinai. O tabernáculo servia para lembrar da bênção da presença de Deus. Enquanto o tabernáculo estivesse com o povo, Deus estava presente. Deus habitava como o rei do seu povo. Deus recebia homenagem, culto do seu povo.
A ideia do tabernáculo também mostrava o desejo de Deus de peregrinar com o povo, de guiar, de proteger até chegar à terra prometida. O Egito havia ficado para trás, a terra de Canaã estava para frente, e nesse processo a Arca da Aliança servia de presença, de direção, de certeza de que Deus iria cumprir todas as suas promessas. E assim como dentro da arca havia uma porção de maná, significando que Deus nunca deixaria o povo sem alimento. Havia as tábuas da lei, dizendo que Deus não queria deixar o povo sem direção. E havia também a vara de Arão. Não sei se você se lembra desta passagem. O povo em Números 17 está desafiando a liderança de Moisés e de Arão. E Deus manda fazer um teste. Cada representante de uma tribo em Israel apresente uma vara seca diante do Senhor. A vara que florescer, a família, a tribo, vai ser a tribo que vai estar me servindo. Arão representou a tribo de Levi. No outro dia, a vara de Arão, amados, preste atenção, ela não apenas havia florescido, mas passou a dar gomos e flores. É símbolo da ressurreição. Antes uma vara seca e morta, agora uma vara que floresce e dá vida. A bênção de Deus através da tribo de Levi. Amados, amadas, Deus estava junto com o povo. Deus estava gerando poder, pureza e santidade no meio do povo. E jamais faltaria palavra de Deus, alimento de Deus e testemunho da ressurreição. Eu vibro, amados, em saber que isso representa a nossa caminhada também. Quando conhecemos a Jesus, o Egito ficou para trás. Sim ou não? Amém. Tem gente que tem saudade do Egito, né? De vez em quando dá uma ida no Egito, volta, gosta do Egito. Vai entender. Tem gente que prefere a opressão de Faraó do que o favor de Deus. Vai entender. Tem louco de tudo nesse mundo. Mas o Egito, amados, ficou para trás. Nós cantamos aqui um dos cânticos. A gente não tem nada a ver com este mundo mais. A Canaã, a nossa não é mais a Canaã terrena. É a Canaã celestial, está lá na frente. E nós também estamos com Jesus, que é a Arca da Aliança conosco. Jesus vai dizer em João, amados, você vai conhecer essa passagem, sem dúvida nenhuma, no capítulo 6 do Evangelho de João, 32 e 35, dizendo o seguinte: na verdade Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Hoje Jesus não tem mais uma porção de maná para dar a nós, mas ele tem o pão vivo que desce do céu. E que aquele, amados, João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele é o nosso maná. Eu até, amados, eu vou falar isso no final, mas eu não aguentei, vou ter que adiantar. Apocalipse vai dizer que o Senhor vai nos dar o maná escondido. Ah, maravilha. O que significa, amados, preste atenção, que Jesus ainda não nos deu tudo o que Ele tem para a gente, de alimento, de graça, de misericórdia, de favor. Ainda tem muito mais. Ele é o verdadeiro pão do céu. Pão de Deus, que desce do céu e dá vida ao mundo. Nós temos também as tábuas da lei, hoje não mais as tábuas externas, mas nós temos as tábuas da lei, onde? No nosso coração. Por isso que João também vai dizer em 1 João 1:1, o que era desde o princípio, que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Jesus é a palavra da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ontem ninguém ficou brincando de mentir não, né? Porque Jesus é a verdade. Ele não tem compromisso com a mentira. Até mesmo porque João capítulo 8 vai estar dizendo que o pai da mentira, quem é mesmo?
O diabo, porque ele mente desde o princípio. E a vara de Arão significa ressurreição, amados. João 11, 25 vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu gosto do versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A vara de Arão florescendo é a certeza de que não importa o quanto a sua vida, sua alma esteja seca, sempre haverá ressurreição no novo dia. Aleluia. Tem gente que fala: pastor, meu casamento é uma vara seca. Vai florescer, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pastor, a situação está feia, o senhor não conhece a minha vida. Não conheço, mas sei quem conhece. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Antes de que um curioso pergunte: pastor, onde está a arca? O Indiana Jones não achou, como eu já disse, porque ninguém sabe. Eu acredito que os babilônios levaram, bagunçaram com a arca, destruíram, para que não virasse um símbolo de idolatria. A pessoa, se hoje, amado, tivesse essa arca da aliança, eu soube que tinha essa arca da aliança na África. Vi um documentário no Story Channel. Estava lá na África. E aí havia os sacerdotes que conheciam. Só que é engraçado, Júlio, que os sacerdotes estavam lá, mas eles não podiam falar o que tinha. É igual aquela tenda de Maomé que tem aquela pedra preta. Nenhum muçulmano viu ainda, mas acredita que tem lá. Então, a Arca da Aliança sumiu. Para quê? Para que Jesus permaneça, amados. A arca foi um símbolo provisório para aquilo que já está entre nós. A Arca da Aliança é o símbolo maior da Kavod, ou do Kabod. Eu prefiro Kabod. Que a letra no hebraico, uma outra curiosidade que você vai ficar chateado comigo, mas B e V tanto faz no hebraico. Então tanto faz Kavod, Kabod. Tanto faz Tov, Tob. Então é difícil saber a pronúncia, mas o Kabod, que significa peso. A glória de Deus é o seu peso, no seu trono e na sua presença entre nós. João Marcos, querido, o propiciatório de ouro puro está em 17 a 22. Apontava para a mediação de Jesus pelos pecadores. Esse 17 fala que o propiciatório tinha as mesmas medidas da arca, obviamente, porque era o tampão da arca. Tá? Só que haviam 2 querubins. Quem conhece a Bíblia sabe. Quem são os querubins, amados? Quem tem um palpite aí dos querubins? Os querubins são mencionados em 13 livros da Bíblia. E estão relacionados principalmente à santidade e à retidão de Deus. Sempre os querubins na Bíblia estão associados ao trono de Deus. A palavra radical, querubim, do hebraico karal, que significa aproximar-se. Você vai se lembrar, não vai? No Éden, quando o homem é expulso do jardim, Deus coloca 2 querubins para servir de guardiões do Éden. Então aqui nós temos 2 querubins que são guardiões do trono de Deus, com as suas asas tocadas, desse modo aqui. E o trono de Deus invisível, obviamente, porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, na união das asas, o trono de Deus está em cima. Onde a arca fosse, o trono de Deus estava. Por isso que onde há a arca da aliança, onde havia a arca da aliança, havia o favor do Senhor. A palavra propiciatório significa lugar de misericórdia. Tá? Nós temos para mim, eu tenho para mim de que o propiciatório aponta para Jesus como mediador.
1 Timóteo 2,5 vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo, homem. O nome de Jesus em Isaías 7,14, Mateus 1,23 é Emanuel, nome do nosso garotinho que orou nessa noite, que significa Deus conosco, tá? Então, amados, Jesus é o nosso propiciatório. Mas eu gosto muito da palavra propiciatório, porque a palavra propiciatório significa, a raiz dela é alguém que se aproxima diante de Deus. E quantas vezes, amados, olha para mim, nós temos a necessidade de algo para nos aproximar de Deus, né? Para ser a nossa... Paulo vai estar usando essa expressão em Romanos, né? Jesus é a nossa propiciação. O sangue de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Porque nós só vamos poder permanecer de pé diante de Deus através do sangue de Jesus. Olhe para mim, se você chegar para Deus com seus méritos, o seu currículo vitae, o seu... gente, Deus... Isso não comove o coração de Deus, não encanta o coração de Deus. Sua carteirinha de membro. O que encanta o coração de Deus e o que leva ele a ter comunhão com você é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Tudo acontece por conta do sangue de Jesus. Tudo se concretiza, se aperfeiçoa através do sangue de Jesus. Versículo 22 é um versículo chave que diz assim acerca do propiciatório. Preste atenção, seja junior, criança, adolescente, irmão, irmã. Ali virei a ti. Repita comigo, virei a ti. Virei a ti. Que coisa linda. Deus dizendo, virei a ti. A iniciativa sempre é dele, não é? Você já reparou que na Bíblia sempre a iniciativa é de Deus? Virei a ti. De cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Repita comigo, falarei contigo. É lindo isso. Falarei contigo. Deus está dizendo, eu virei a ti, falarei contigo a respeito de tudo o que eu ordenar para os israelitas. Gente, deixa eu só fazer um link aqui. Eu vibro com a oração de Eliezer, servo de Abraão. Estava procurando uma esposa para o seu senhor Isaque. E há uma expressão no texto de Gênesis que diz assim, que Eliezer orou ao Senhor dizendo, Deus, torna bem sucedido o meu caminho. Virei a ti, falarei contigo, te tornarei bem sucedido. O propiciatório, a tampa sobre a arca da aliança, significa que Jesus tomou a iniciativa de ser nosso mediador. E que agora, preste atenção, gente, isso é vibrante. Quando Deus olha lá do céu, Ele não olha mais os nossos pecados e as nossas iniquidades. Porque sendo justificados pela graça através do sangue, quando o Pai nos olha, vê o Filho que nos reveste, que se aproxima de nós, que é o nosso propiciador. E aí a justificação, que é a doutrina que segundo Martinho Lutero, a igreja fica de pé ou cai de vez. Justificação pela fé, diz de fato isso, amados. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Porque João vai dizer, o sangue de Cristo nos ajuda a purificar de todo pecado. Não é isso? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Propiciação. Coisa linda. Um clique, meu filho. Vamos levar para casa algumas outras coisas. Eu quero muita sua atenção. Dando mais um. Chegará o dia que a nossa humanidade também será coberta pela divindade, pois seremos como Jesus. Olha para mim. Eu vibro porque assim como Jesus tinha madeira de acácia, era humano, mas era revestido de ouro.
porque era Deus, um dia nós também seremos revestidos de ouro. Ainda não somos, amados. Somos madeira de acácia, madeira dura, cabeça dura, coração duro. Somos desobedientes, somos empedernidos. Mas chegará um dia, amados, que seremos cobertos pela divindade de Jesus e seremos como Jesus. Olha para mim, cuidado, não vai dizer que eu estou ensinando que você vai ser como Jesus na divindade dele. Ele é Deus, ele é Jesus. Você vai ser como Jesus no sentido de que você vai ser semelhante a ele. E a corruptibilidade será revestida, Paulo, 1 Coríntios 15. A nossa corruptibilidade vai ser revestida da incorruptibilidade. A nossa mortalidade vai ser revestida pela imortalidade. E João vai estar dizendo em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Madeira, podemos dizer todos os dias, amados, olhando para o espelho, madeira de acácia, um dia você será revestido de ouro. Por enquanto, amados, somos madeira de acácia, gente dura, gente que não dá nem para trabalhar, gente intratável, gente intragável. O pecado realmente nos torna cada vez mais insensíveis ao favor de Deus. Mas nós cremos que um dia a divindade nos revestirá de ouro. E nós seremos como Jesus. E viveremos com Jesus para todo sempre. Essa é a minha esperança. Se é a sua, diga um amém bem forte. Amém. Outra aplicação, meu filho. Acorda aí. É incrível crer em um Deus que faz questão de se relacionar com o ser humano a despeito de suas falhas. Amados, eu me lembro que antes de eu entrar nessa série de mensagens sobre o tabernáculo, eu compartilhei com o pastor Léo aqui. Falei: Léo, ora por mim, porque é um desafio expor Êxodo 25:40 a 40. Porque alguns pastores pregam essa passagem por inteiro. Eu vi recentemente o Hernandes, e ele consegue fazer isso. O Hernandes só tem um. Ele pregou todo, 25 a 40. Eu falei: mas como a minha mente é limitada, eu vou expor trecho a trecho. Porque eu fico encantado, amados, com esse princípio. A despeito das falhas, Deus habita com a gente. 1 Reis 8:27 vai dizer: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Mas Êxodo 25:8 vai dizer: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E João 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amados, amadas, um Deus que faz questão de se relacionar com a gente, de se tabernacular com a gente. Esse Deus não é qualquer um, gente. Esse Deus não é qualquer um. É um Deus que fala: olha para mim, eu vou habitar com você. 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 Dando mais um clique, meu filho. Uma profecia no Apocalipse nos enche de esperança. Iremos usufruir um dia do maná escondido. Eu prometi, né? Apocalipse 2:17. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Eu estou falando muito, amados, da glória dos céus e da vinda de Jesus, porque a Arca da Aliança representa isso. O tabernáculo representa a igreja do Senhor Jesus na sua forma espiritual. E a Arca da Aliança representa que um dia nós estaremos com Jesus, a quem a Arca da Aliança aponta e representa. E o maná escondido, eu olho para esse texto, eu fico vibrando, eu falo: Deus, que maná escondido é esse?
Quais são os mistérios da pessoa de Cristo que nós ainda vamos usufruir? Paulo vai escrever uma das suas cartas falando sobre os tesouros de Cristo, as riquezas de Cristo. Amados, amadas, o que temos ainda é muito pouco. Nós recebemos a Jesus, louvamos a Jesus, expressamos a respeito de Jesus, mas Ele ainda tem algo escondido para a gente. Diga, Deus, maravilhoso, um maná escondido. Um maná escondido. Deus é como aquele pai que guarda um doce para que o filho não usufrua de tudo e deixa alguma coisa guardada e depois fala, ó, tem uma coisa guardada, hein? Está escondido. Deus manda dizer a você nessa noite, eu tenho algo escondido para você. Eu tenho maná escondido. Aleluia. Meu filho, mais um. Jesus é a nossa propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, Ele nos favorece diante de Deus. 1 João 2, você tem muito 1 João, mas vamos lá. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha para mim, amados. Pelo de todo mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Repare que o texto não fala que Jesus tem a propiciação, que Ele opera a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aquela tampa de ouro, de acácia revestida de ouro, acima da arca da aliança, amados, representa o fato de que Jesus é a nossa propiciação. No grego, hilasmos, que significa, ele é o aplacamento, aquele que tranquiliza, aquele que concilia o homem a Deus. Porque você sabe, amados, eu não vou ficar repetindo isso, o pecado faz o que entre o homem e Deus? Afasta. Porque as vossas iniquidades separam o homem. Enfim, é isso mesmo. O homem é separado de Deus, completamente separado de Deus. Jesus é o propiciatório, é a tampa, é a ponte. É aquele que nos concilia, que tranquiliza, que aplaca a ira de Deus, o Pai. Se não fosse por Jesus, nós estaríamos fulminados. Se Jesus não fosse o nosso aplacador, meu Deus do céu, nós estaríamos aqui. Nós estaremos aqui. Absolutamente. Por fim, a iniciativa de se relacionar com o homem nunca é do homem, sempre é de Deus. Ou você acha que o homem natural vai querer Deus? Homem natural, vivendo de boa, conta na Suíça, fugindo da Lava Jato, não vai querer saber de Deus. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios. O homem natural, amados, ele diz, não há Deus. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. A iniciativa desse relacionamento é sempre de Deus. É Ele quem envia o seu filho, é Ele que alimenta, é Ele que trata, é Ele que direciona, é Ele. Jonas já está dizendo, no ventre do grande peixe, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E Apocalipse 21:3 diz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Dando mais um clique, pastor Macário. O Deus onipotente se relaciona com o homem decadente, em sua misericórdia provedora de graça. Essa ideia de misericórdia provedora de graça é lindíssima, amados. E eu quero terminar com uma história que vocês conhecem. Se não conhecem, vão conhecer agora. Está em Lucas 18, a partir do versículo 9, que tem a ver com a questão da propiciação. Preste atenção. Dois homens sobem ao templo com o propósito de orar.
São dois homens que sobem ao templo para fazer uma coisa certa. Sim ou não? Orar. Só que um fariseu, religioso, alto, justo, que a palavra fariseu significa separado. Se achava justo, Gabriel. O outro publicano, um coletor de impostos, tido como alguém que trabalhava para Roma, um traidor da pátria, e por conta disso, um ninguém, uma ralé. O fariseu, lembra da história? De pé. Ele orava de si para si mesmo. Isso é a expressão da Bíblia, tá? De si para si mesmo. Porque o fariseu não ora para Deus, ele ora para si. Ele é tão orgulhoso, tá? É alguém que olha para o espelho e canta grandioso és tu. Porque ele gosta de si mesmo. Ele se acha lindo. Olha para o espelho e fala, você é lindo, cara. Você é demais. Ele orava assim, ó Deus, imagina que impostando a voz, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Se ficasse só por aí já estava ruim, mas a lei de Murphy diz, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Piorou. Ele disse, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana. Era da lei jejuar uma vez só. Ele era fariseu, jejuava 2. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. É gente que hoje em dia diria o seguinte, quero ver a igreja se virar sem mim, sem o meu dízimo. E quando sai, melhora a igreja. Eu infeliz estava atravancando o sucesso da igreja. O avanço da igreja. A igreja não precisa de dinheiro de ninguém. Você dá por gratidão a Deus. Nós vamos fazer com ou sem o seu dinheiro, porque quem manda sustento para a igreja é Deus. Tá? O publicano, vocês lembram da história? De pé. Mas longe, ele não ousava, amados, nem ficar perto, longe. E diz o texto que ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Os judeus batem no peito até hoje quando estão indignados. Os árabes também, né? Batem no peito, batia no peito dizendo, ó Deus, se... Eu vou usar a revista atualizada, porque as outras versões estragaram esse texto. Deus, se propício a mim, pecador. Propício vem de propiciação, lugar de misericórdia. Jesus diz, este desceu justificado, perdoado, e não aquele. Quem souber, diz junto. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será aleluia. A ideia, amados, é essa. A ideia é de que Deus, em Cristo Jesus, lhe favorece a ponto das suas iniquidades não serem mais levadas em consideração. Ele se propicia a nós. Eu quero terminar. Eu li um livro nas minhas férias, muito legal, muito joia, de Leandro Carnal. É um historiador, filósofo brasileiro, não é cristão, não é religioso, mas é um livro muito jóia chamado Pecar e Perdoar. Deus e o Homem na História. É um livro para quem gosta de história, de filosofia, mas ele mesmo no livro é sincero ao dizer que ele é um não religioso, embora ele admire a religião ou a expressão de fé cristã, muçulmana e todos. Mas ele tem um trecho sobre oração, é que mesmo os não religiosos, amados, têm que admitir isso.
E Leandro Carnal fala assim: o homem precisa da oração para inserir-se na ordem da criação e descobrir-se criatura frágil e sem poder, mas amada. A oração é um reconhecimento de fraqueza, sim, mas uma entrega ao amor maior. Por isso, dizem os religiosos, aí o Leandro Carnal faz isso, né? Dizem os religiosos, para saber que nada, precisamos da oração para saber que nada somos, nada podemos, mas somos amados, porque tudo pode e tudo é. Eu creio, amados, no poder da oração. Eu creio num Deus que se fez homem. Eu creio num Deus que nos perdoa em Cristo Jesus, pelos pecados do passado, do presente e do futuro. E isso não será justificativa para pecarmos, porque quem crê no perdão de Deus, foge do pecado. Eu creio que Deus não leva em conta os anos de ignorância. Eu creio que Deus reescreve a nossa história. Eu creio que pau que nasce torto se endireita quando Jesus entra na história. Eu creio que o que não temos, o que não podemos e o que não conquistamos, Ele pode, conquista e tem por nós. Eu creio que nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio que Ele se tabernacula conosco hoje, transitoriamente ainda, mas que um dia estaremos na glória, morando com Ele, vendo a face dEle, usufruindo da glória e do favor dEle, eternidade a eternidade. Eu creio que Deus quer habitar em meio ao seu povo.